Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 13ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Márcio Drevek para que faça a leitura do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Senhores vereadores, a cópia da ata da 12ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico. Dessa forma, coloco em discussão única a ata da 12ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 12ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da 12ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 116, 2013, do GAPRE. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 4, 2013, proveniente desta Casa, informamos que um dos aspectos que chama mais atenção na prestação de serviços feitos pela MUNESC ganha relevância à área financeira, conforme se vê no relatório anexo, quanto ao retorno do ICMS para 2013. Através do Departamento de Acompanhamento de Convênio, periodicamente há reuniões com as equipes especializadas da MUNESC e, quando necessário, através de extraordinárias, atualizando constantemente os cadastros do sistema SICONV, bem como a integração e interação com os orientadores daquela associação e demais pessoas ligadas à área de outros municípios associados. Na área de projetos, sempre houve e há consultas periódicas aos inúmeros projetos desenvolvidos pela MUNESC e que são muito úteis ao município de São Bento do Sul. Na área da saúde, além das constantes reuniões de capacitação e atualização dos procedimentos afetos à área, que ocorrem na sede da associação, registra-se o projeto de reforma do setor de endoscopia da Unidade Central e do projeto arquitetônico da UPA. Quanto ao setor administrativo, periodicamente servidores das mais diversas áreas participaram e participam de cursos de capacitação dirigida, como exemplo aos contadores na área contábil, relativo às constantes alterações nas normas contábeis do setor público, ou ainda cursos de redação oficial, atos oficiais e nova ortografia. Através dos documentos anexos, constam ainda cursos de capacitação importantes no âmbito da assistência social. Segue anexo informação relativa aos projetos arquitetônicos desenvolvidos pela MUNESC para o município de São Bento do Sul. Atenciosamente, Fernando Turek, prefeito municipal. Ofício número 157, 2013, do SAMAI de São Bento do Sul. Ao presidente, envio o balancete mensal. Encaminhamos para a apreciação de Vossa Excelência o balancete de verificação mensal referente ao mês de janeiro de 2013 dessa autarquia. A indicação número 184/13, Claudimar Votroba, solicitando a manutenção de tubulação na rua Arthur Fitzenreuter, próximo ao número 471, no bairro Bemerval. Indicação número 185/13, Claudimar Votroba, solicitando a construção de um banheiro público no cemitério municipal de Rio das Pacas. Indicação número 186/13, Claudimar Votroba, solicitando a implantação de travessa de tubulação na rua Henrique de Oliveira, bairro Serra Alta. Indicação número 187/13, Claudimar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica da instalação de um redutor de velocidade na rua Luiz Bollmann, próximo ao número 875. Indicação número 188/13, Márcio Drevek, solicitando a desobstrução da tubulação da rua Ernesto Frederico Schneider, bairros Rio Vermelho e Povoado. Indicação número 189/13, Márcio Drevek, solicitando o patrulhamento das ruas Oswaldo Hartmann e Banhados 3, ambas no bairro Rio Vermelho e Povoado. Indicação número 190/13, César Augusto da Corse de Godoy, solicitando a manutenção das lajotas do calçamento na rua Alberto Malchitsky, no bairro Progresso. Indicação número 191/13, César Augusto Acorce de Godoy, solicitando a manutenção da iluminação pública na rua Ivo Knop, no bairro Colonial. Indicação número 192/13, César Augusto Acorce de Godoy, solicitando a manutenção dos botões e do temporizador do semáforo na rua Barão do Rio Branco, em frente ao Shopping Zipperer. Ofício número 37, de 2013, do Hospital e Maternidade Sagrada Família, a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara de Vereadores,
Cumprimentando-lhes cordialmente, o Hospital e Maternidade Sagrada Família, por meio de sua direção administrativa, em conformidade com a legislação vigente, comunicam o recebimento de recurso abaixo relacionado. Convênio 71.2192 de 2009, do SICONV 058949/2009, a União, Ministério da Saúde e Sociedade Mãe da Divina Providência, objeto aquisição de equipamentos e material permanente para estruturação do setor de maternidade do Hospital Maternidade Sagrada Família. Valor do convênio, R$ 298.900. Valor liberado, R$ 298.900. A publicação no dia 27 de janeiro de 2010. Fim da vigência, início da vigência 31 de dezembro de 2009, fim da vigência 30 de dezembro de 2013. Valor da contrapartida, 0. Data da última liberação, 21 de março de 2013. E a liberação de R$ 298.900. Diretora administrativa do Hospital e Maternidade Sagrada Família, Zélia Zaitamer, assina. Sociedade Desportiva Guarani, a Câmara Municipal de São Bento do Sul, ao presidente. Prezado senhor, solicitamos enviar com maior brevidade a certidão de regularidade de utilidade pública da Sociedade Desportiva Guarani, inscrição municipal número 16.324. Associação sem fins lucrativos, código 4835. Anexo, estamos enviando os documentos conforme solicitação. Ao presidente, senhor César Augusto Acorce de Godoy, Associação Diabetes de São Bento do Sul, formalmente constituída através de seu estatuto social estabelecido nesse município na rua Alfredo Zirot, número 254, no bairro Cruzeiro, com o compromisso de dar apoio às pessoas com diagnóstico de diabetes, também desenvolver ações de prevenção, campanhas informativas para orientar tanto a questão da alimentação quanto a necessidade de estimular a prática de atividade física e o bom controle glicêmico, através de parcerias com profissionais da saúde, Câmara de Vereadores, Prefeitura e as empresas estabelecidas no município. Convido os representantes dessa casa para participar de encontro mensal a realizar-se no dia 2 de abril, às 19h30, no SESC, cito a rua Jorge Zipper, 101, no centro, com o objetivo de conhecer nossas ações e futuramente contribuir para a melhoria no atendimento à atenção das pessoas diagnosticadas para diabetes. Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e nos colocamos à disposição. Rosângela Machado Fragoso, presidente da ADISBS. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de janeiro do SAMAI. Encaminho ainda para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo a apresentação de contas da Sociedade Desportiva Guarani. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 16 do Executivo. Projeto de lei número 16/13 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a criar programa de terraplanagem em lotes de moradia a proprietários de baixa renda e revoga a lei número 1730 de 5 de novembro de 2006. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário a tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Solicito, coloco em primeira discussão, o projeto de lei número 16, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de terraplanagem em lotes de moradia a propriedades de baixa renda e revoga a lei número 1730, de 5 de novembro de 2005. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, à primeira vista, ao meu ver, aí, acho que tem mais alguns vereadores que concordam também, ele tem algumas coisas polêmicas no meio que, inclusive, eles poderão ser emendados, mas nós deixamos para a segunda discussão com algumas emendas que nós faremos nesse projeto, ou algumas solicitações em um pedido de vistas, porque nos surpreende que foi revogado, está sendo revogado com esse projeto a lei criada pelo então prefeito Fernando Malão, hoje líder do governo, na sua totalidade. Então, eu acho que quando ele já, num item só, claro que é para pessoas de baixa renda, e segundo, diz que tem um pré-julgado que tem que ser assim, nós temos que ter acesso a esse pré-julgado
onde diz que tem que ser até 3 salários mínimos. Eu não sei se tem que ser ou não tem que. Sei que quando o prefeito Fernando Malon criou a lei, ele criou 5 salários mínimos e agora ele está reduzindo para 3. Eu também acho que pode ser criado um conselho para fazer uma análise em cima disso, para nós não deixar em nome só de uma pessoa. Por exemplo, quem vai decidir se a pessoa tem direito a receber esse benefício é assistente social ou é uma pessoa da EMAB, aí fica muito restrito a uma ou duas pessoas o poder de dizer. Por exemplo, pode não gostar muito da cara da pessoa e dizer, não, para isso aí não vão fazer, para isso aí vou fazer, para isso não vou fazer. Então, até seria interessante nós todos sentarmos e conversarmos com os demais vereadores para talvez criar um conselho aí, um pouquinho de pessoas um pouco maior, para que essas pessoas tomem uma decisão. Eu acho que daí seria de bom alvite que isso viesse a acontecer. Mas o projeto ele não é inconstitucional, tanto é que nós demos pelo parecer favorável para ele tramitar normalmente, mas para a segunda discussão e votação nós vamos nos manifestar novamente através de, talvez, emenda, ou vamos fazer um pedido de vista, até para nós nos inteirarmos bem dessa lei que foi feita pelo prefeito Fernando Malon. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje à tarde eu estava nessa Casa de Leis e o vereador Márcio Dreve estava junto, nós conversamos sobre esse projeto. Na verdade, existia a Lei 1730, de 5 de dezembro de 2006, que foi enviada ao Executivo por mim como prefeito, que ele criava esse projeto, esse programa. É um programa que visa beneficiar pessoas de baixa renda que queiram fazer a construção, regularizar o seu terreno, nivelar o seu terreno para poder construir. Na época, foi colocado que isso seria apreciado pela Secretaria de Obras, a Secretaria seria só o executor da ação. Passaria pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pela EMAB. Aqui está se mudando, está fazendo o Conselho e... Aliás, a EMAB não fazia parte, era Obras, Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho. Está tirando o Conselho para colocar a EMAB. A EMAB, até para ver, entendo que seja para ver a questão de possibilidade de se fazer tal obras em tal terreno, coisa que a Assistência Social não faria. Outro ponto que o vereador Ede questiona é que, na lei original, falava que pessoas com renda até 5 salários mínimos poderiam ser beneficiadas. E hoje está se baixando para 3 salários mínimos. Uma outra situação que nós colocamos é que, na lei original, falava que a pessoa deveria comprovar a propriedade do imóvel, seja através da matrícula do imóvel ou por contrato. E isso discutindo com o vereador Márcio Drevik e até com o apoio do secretário Dumpos, a gente ficou conversando. Nesse projeto aqui, ele tira a questão dos contratos. O que, de certa forma, eu não vejo, a gente analisando, não vejo como um problema. Por quê? Porque pode acontecer do sujeito comprar só por contrato e não escriturar ainda. Mas também pode acontecer de o sujeito vender por contrato, daqui a pouco o negócio se desfaz por algum motivo, ele foi beneficiado, o imóvel volta para o antigo proprietário, que não teria, vai receber um imóvel beneficiado e não teria direito. Ou seja, havia uma desvirtuação da ideia. Talvez, claro, tudo parte do pressuposto do mundo age de boa fé, mas também existem algumas malandragens, poderia ser simular um contrato, porque o proprietário não conseguiria o benefício, passa para alguém que teria, e depois devolve para o antigo proprietário, que poderia ver a simulação. Então, na questão de tirar o contrato do novo projeto de lei, eu até sou favorável. A questão dos 5 salários mínimos é uma questão de se analisar, e a questão de tirar o conselho para se colocar a assistência social. A sistemática seria mais ou menos o seguinte: a pessoa vai até a Secretaria de Obras, pede o benefício. A Secretaria de Obras não tem poder de deliberar sobre isso ou não. Manda para a EMAB, que vai fazer análise, verificação de documentação e outras situações, e, conforme o caso, diz a lei, apoio da assistência social. O que eu imagino que seja um parecer de uma assistência social. E nós temos hoje, na estrutura da prefeitura, excelentes assistentes sociais, que são bastante criteriosas, elas não dão benefícios para quem não precisa, e não negam para quem precisa. Nesse ponto, eu conheço as profissionais e sei que são bastante criteriosas.
Mas vamos deixar para a segunda discussão, se mais o vereador Márcio quer se manifestar também, que o vereador Edi quer fazer talvez algumas mudanças. Mas basicamente este é o projeto. Vereador Márcio Drevi. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação a hoje à tarde, realmente a gente teve um princípio de uma conversa sobre esse assunto. Eu acho muito interessante debater bastante esse projeto, porque ele tem muita brecha ali que a gente tem que esclarecer muito. Um exemplo, até o vereador Fernando comentou também hoje à tarde, sobre a questão da quantidade de equipamentos que tem que ser usado. Ela tem que ser mais esclarecido, porque ali diz que são 10 horas de máquina, mas por máquina. Agora vai apanhar 5 máquinas, 10 caminhão, imagina o tamanho da obra que pode fazer em 10 horas. Então tem que ser esclarecido isso. Com relação ao volume da terra removida, se a terra for tirada da propriedade, ela tem que constar no processo onde ela vai ser levada, que também não está falando sobre isso. Então fica muito aberto, porque essa lei que foi criada para movimentar no máximo 500 metros cúbicos sem a liberação do CODEMA, né? Então, daí acaba indo levando essa terra, de repente, num lugar que não é apropriado para essa finalidade. Então tem vários assuntos que realmente esse projeto aí vai ter que ser bastante discutido entre todos os vereadores, para nós deixar ele bem mastigadinho, da melhor forma possível, que possa atender a comunidade da melhor forma possível, que ninguém saia prejudicado. Obrigado, presidente. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, sem dúvida, essa discussão ainda vai andar um tanto. Eu ainda hoje recebi algumas manifestações, inclusive de assistentes sociais, até para mudar alguns termos aqui nesse, por exemplo, parecer, né? Me disseram que parecer é algo que tem a ver com a visitação do assistente social a um determinado local e ele dá o parecer com relação. Teria que se mudar da redação, mas coisas assim, né, tranquilo de se fazer. Eu acho que a gente precisa também tomar o cuidado pelo seguinte, essa questão de 5 salários mínimos ou 3 salários mínimos é uma lei que no seu título, ali no início deles, autoriza o Poder Executivo a criar programa de terraplanagem em lotes para moradia a proprietários de baixa renda. Então, essa definição de baixa renda, ela precisa ficar muito clara para todos nós. Nós precisamos também discutir muito essa questão e ver qual o critério que é utilizado para ser determinado baixa renda. Existe, vereador Edi, com relação a pareceres, né, com relação a pré-julgados, no que diz respeito à necessidade de se cobrar os serviços da prefeitura, de que os munícipes tenham que pagar os serviços da prefeitura, e desde que haja uma lei municipal permitindo, como é o caso dessa lei, aí é possível. Então, vai justamente a questão da baixa renda. Então, creio que ainda antes da segunda discussão nós tenhamos que, por favor. Me dá uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Em relação a essa questão, vereador Pedro, tem a questão também que é levantada pelo vereador Márcio Drevi, em relação aos 500 metros cúbicos de terra em ser removido. O que acontece ali? Se ele atingir 500 metros cúbicos, o camarada já tem que ter um projeto para fazer isso aí, se passar de 500 metros cúbicos. Então, isso aí já é outra coisa que tem. Então, por exemplo, se a pessoa é de baixa renda, por exemplo, não tem condições, mas ele tem isso aí, ele não vai ter, tem que ver quem é que vai bancar esse projeto, se a prefeitura vai fazer, se vai dispensar, ou sei lá o que. Tem que ver isso aí com cuidado, até porque nós temos essa responsabilidade com a comunidade. Então, junto com o prefeito, com a equipe dele, nós temos que ver isso aí para não criarmos problema para essas pessoas, porque, de repente, eu tenho um barranco lá, mas o volume é mais de 500 metros cúbicos de terra, pronto, já a prefeitura não vai poder fazer, a pessoa tem projeto, não tem, o cara já está pedindo para fazer de graça, e aí ele vai ter que fazer um projeto, aí é complicado. Obrigado pela parte, vereador Pedro. Só para a gente não estender muito mais a discussão, né, até porque ainda teremos que discutir as emendas, né, nesse projeto, acho que vale a pena. O projeto que vem do Executivo revogando o projeto 1730, né, que revoga completamente, ele mexe em 3 ou 4 pontos. Né? É a questão dos 5 salários mínimos, é a questão do assistente do Conselho Municipal, é a questão... poucos pontos. Acho que vale a pena uma discussão mais ampla para a gente poder fazer um projeto mais completo, para deixar um projeto que não venha a ser tão logo, né, mexido novamente, e eu acho que é para isso que nós estamos aqui também. Vereador Tirso. Senhor presidente, senhores vereadores, muito se discutiu, mas eu acho bem importante frisar só alguns itens aqui.
Eu acho que o terreno tem que estar dentro da legalidade e, para isso, tem que ser necessária a escritura. O contrato, eu acho que não é uma forma ideal de se ver essa legalidade. Hoje, nós não podemos construir em terrenos só onde existe contrato, nós temos que ter a escritura. Buscar financiamento, tudo é necessário a escritura. Então, eu acho que deve ter necessariamente escritura. Concordo com a retirada da questão do contrato. Definir baixa renda é uma coisa bem difícil, né? A gente se porta ao serviço da prefeitura. Na verdade, todos têm direito, mas alguns devem ter mais direito do que outros, e isso é uma coisa bem clara, e é importante a gente saber definir bem essa questão de baixa renda. É necessário também ver onde é esse terreno, porque não podemos fazer terraplanagem em lugar de risco, terrenos de posse, locais de preservação, tudo isso deve ser também definido, porque quantas vezes a gente vê matéria no jornal, às vezes a máquina da prefeitura, muitas vezes entrando em lugares que não... Então, muito tempo para se discutir. Eu acho que é bem necessário frisar bem a parte técnica com relação a esse projeto, para que não tenhamos dúvida e não se vá para nenhuma discussão daqui nos próximos anos daí. Vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, nobres vereadores, na verdade o projeto realmente é bom, vale a discussão. Eu acho que tem bastante para melhorar esse projeto. Eu acho realmente de 5 para 3 é uma estipulação boa, e realmente dizer que esse projeto vindo para a IMAB, para a assistente social, elas indo visitar o terreno, de repente alguém já tem que ir acompanhar elas para ver onde é que é esse terreno, porque vamos autorizar uma coisa que de repente lá na frente pode sobrar para os vereadores. Eu acho que o projeto vem a favor das pessoas que realmente precisam, e realmente na EMAB, lhes digo, muita gente vinha pedir quando lá era presidente, então eu acho que cabe bem ali na EMAB, eu acho que fica com a assistente social, vai ser um projeto que vai beneficiar muita gente precisa disso. O vereador Márcio sabe o quanto que as pessoas pedem na época, né? Quer uma palavrinha? Então, dizer que realmente o projeto é bom, mas temos que adaptar ele bem para lá na frente não criar problema. Obrigado. Obrigado, senhor. Você vê que eu posso falar com o líder do governo, né? Pode. Bom, vamos colocar algumas questões aí. Eu até fiz uma conta aqui rapidinho. Só que eu perdi a conta. Tá aqui. 5 salários mínimos dá hoje R$ 3.410. 3 salários mínimos, R$ 2.096. Eu acho. Claro que quanto mais a pessoa ganhar, melhor. Mas R$ 3.410, uma renda de 5 salários mínimos, é uma renda boa. Né? Com certeza, uma pessoa que tem essa renda tem o seu carro financiado, alguma coisa assim, ele vai ter uma condição de vida boa. 2096 já fica complicado, porque vai ter outros afazeres e vai complicar. Por isso eu acho que a questão de 3 salários mínimos está dentro dos parâmetros. Os 5 salários mínimos, que foi feito na minha época, e também temos que ver o seguinte, ao longo destes anos, essa lei a lei que está sendo revogada em 2006. O governo federal, todo ano, está aumentando o salário mínimo acima da inflação. Todo ano. Sempre o salário mínimo está tendo, ano após ano, ganho real no seu poder aquisitivo. Portanto, 5 salários mínimos de 2006, se fosse pela inflação, não seria 5 salários mínimos hoje, seria menos. Esse é um ponto. A questão que os vereadores Tirso e Ede colocaram sobre a questão de onde fazer. Aqui o projeto de lei, já falava na lei original, diz o seguinte, artigo 4º, para obter o serviço de municipalidade, vai precisar de tal. Projeto de construção da moradia emitido por um engenheiro habilitado. E alvará de construção emitido pela Prefeitura Municipal. A partir do momento que tem um alvará de construção, ele não vai pedir só o benefício e vai ganhar lá. Vai fazer por quê? Porque ele vai construir. Ele vai ter que ter o projeto aprovado. O projeto aprovado só vai ser aprovado se o aclive não for muito elevado, se não for muito íngreme, se não for em área de risco, área de proteção. Quer dizer, aqui eu acho que nós nem precisamos entrar nesse mérito, porque uma lei anterior que estabelece as formas de construção já existe, dizendo, olha,
nesta área não pode ser construída. Seja porque é uma área não edificante, seja porque o aclive é muito alto, enfim. Nesse ponto eu acho que não é o caso, porque daqui a pouco nós vamos ter que discutir um monte de coisas aqui. A questão de quem vai fazer o projeto. Existe, e essa lei talvez tenha sido mudada ao longo dos anos, mas já existe há muito tempo. Desde que eu era procurador do município, na época do falecido prefeito Lourenço, já existia o benefício de plantas sociais que a prefeitura dava de graça, só precisava de um engenheiro para assinar. Isso persistiu por muitos governos e deve existir até hoje. Ou seja, fazer um projeto de construção não é problema. A prefeitura fornece a planta de padrões 70 metros quadrados, 40, talvez tenha um pouco maior até. Então, esse também não é ficar discutindo que construção vai ser feita. Ele vai ter que ter um projeto. Então, sobre esses aspectos, eu acho que não seria o caso discutir. Agora, nós temos que discutir se vamos tirar o Conselho de Assistência Social ou não. Se vai ser 5 ou vai ser 3. Né? A questão do contrato, né? Que eu acho que o que está novo aqui é correto, muito embora muita gente construa enterrando o pai. Né? E aí precisa o quê? A autorização do proprietário. Se for manter o contrato, o que eu não acho que seja o caso, deveria ter a concordância da pessoa de quem está o terreno. Porque daqui a pouco vão dizer, o vereador Tirso comprou um terreno só por contrato e não passou a escritura. Então, vai pedir. Tem direito, vamos dizer que tenha. Mas vamos pegar a assinatura também do antigo proprietário, daquele que vendeu para a pessoa. Enfim, essas situações. Mas, aqui, do jeito como está, ou nós aprovamos essas mudanças, ou então mesmo deixar a lei velha. Porque a lei velha tinha estes pontos bons. A exceção do contrato que eu reputo que acho que agora devia ser retirado. São essas explicações. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, não havendo mais manifestações, eu informo que esse projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ao secretário vereador Pete para que faça a leitura do parecer das comissões técnicas ao projeto de lei número 6 do Executivo. Projeto de lei número 6, 2013, do Legislativo. Cláudio Mar Votroba, denomina Elitícia Trem Votroba, servidão de passagem. Comissão de Legislação e Justiça em redação final, recomendando ao plenário pela sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, recomendando ao plenário pela sua tramitação normal. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 6, que denomina de Elitícia Trem Votroba, servidão de passagem. Informo que esse projeto de lei também será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 5 vereadores, restando 1h30 ainda de sessão. Cada vereador inscrito terá até 15 minutos para se manifestar. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do vereador que usará da tribuna. Vereador Edmar Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes na plateia, aos que estão nos acompanhando pela internet, a imprensa, os funcionários dessa casa. O que me traz à tribuna hoje é uma questão rápida. Eu gostaria, senhor presidente, que fosse registrado em ata, até por uma questão de amizade, uma questão de ligação que existe entre o município de São Bento do Sul e o município de Rio Negro, onde encontra-se instalado o nosso 5º Regimento de Carro de Combate. Eu quero que fique registrado em ata a passagem de aniversário do Regimento do 5º RCC, pelos 69 anos de criação e 40 anos do Regimento em Rio Negro. Quero
que fique registrado em ata os cumprimentos desse vereador e dessa casa, senhor presidente, ao Tenente-Coronel Sérgio Manuel Martins Pereira Júnior, comandante do 5º RCC, bem como ao comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, General de Brigada Fernando José Santana Soares da Silva. Todos nós sabemos que a maioria dos são-bentenses serviram aquele exército, que completará agora, no dia 3, estaremos lá, fazendo parte das comemorações do aniversário, que se estenderão pelo dia todo lá, e lá nós faremos presente. Eu acho importante, também faremos um ofício através do nosso gabinete para que chegasse lá, gostaria que fosse pela Câmara, mas as leis mudaram e cada um tem que fazer seus ofícios sozinho. Então, eu também gostaria, até usando a palavra livre, senhor presidente, numa questão de ordem, eu só gostaria de saber se houve um pedido formal para afastamento do vereador Green, se essa casa recebeu um documento do vereador solicitando a sua licença dessa casa. Eu gostaria de saber se... Porque se nós pegarmos o regimento interno, o vereador que se licenciar daqui, ele não pode verbalmente só dizer que ele entrou em licença, porque amanhã ele volta aqui e diz, não, eu vim tomar meu lugar aqui, tem que ser oficializado essa casa, para que então, depois o prefeito comunica o mando dele para alguma secretaria e o partido comunica a entrada do suplente que o está substituindo. Então, numa questão de ordem, senhor presidente, gostaria de saber se foi oficializado. Na verdade, senhor vereador, eu recebi agora, no final da tarde, assinei até, inclusive, a notificação ao suplente Geraldo Var, mas notificação do vereador Green formal não recebi nada. Tá, inclusive, então... eu recebi hoje, se me permite, desculpe, vereador, um documento que eu vou ver se me chega às minhas mãos, se o diretor puder me fazer chegar, do excelentíssimo senhor prefeito Fernando Turek, dando conta da nomeação dele na prefeitura. Tá, até aí tudo certo. Só que tem que vir um documento, um requerimento para essa Casa de Leis, do vereador, dizendo que ele está pedindo licença nessa casa, para que fique registrado, porque se nós pegarmos o regimento interno, no artigo 38, nós vamos pegar e ver que ali diz, inclusive, baseado também na lei orgânica. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, eu venho aqui na tribuna e digo, estou me licenciando, eu não venho mais aqui, para a coisa ficar bem certa. Aí passam os dias, o suplente está aqui, eu chego aqui, o suplente pode sair que eu estou assumindo meu lugar, porque eu não oficializei o negócio. Então, senhor presidente, só no meu entender, no meu pequeno modo de entender, eu gostaria de dizer o seguinte, Vossa Excelência tem que contar hoje como ausência do vereador nessa sessão, e no exato momento que ele protocolar um requerimento, um ofício nessa Casa de Leis, a Casa concede a licença a ele para exercer uma função no Executivo, ou outra, qualquer coisa, por motivo de doença, qualquer coisa que for. E aí, então, o suplente está autorizado a assumir a sua função nessa Casa de Leis. Só para nós não deixarmos dúvidas, senão vamos incorrer num erro. Eu acho que Vossa Excelência deverá hoje contar com a ausência do vereador, e no exato momento que protocolado foi, e der entrada aqui, e lido em plenário aqui, na ordem do dia, com o expediente recebido, aí o suplente está apto a receber. Então, seria esse é o meu modo de entender pelas leis que eu conheço. Inclusive, no novo regimento aqui também traz, no artigo 38, diversos modos de pedir licença e sempre tem que ser por escrito, não pode ser verbal. Era isso aí que eu tinha para colocar. Senhor presidente, eu agradeço a todos os senhores vereadores pela atenção. Senhor vereador, muito se me obrigado. permite a parte dele na sua fala ainda, eu vou me manifestar na palavra livre, mas estou justamente aguardando um documento vindo da minha sala para, quando usar, eu lhe respondo o que penso a respeito. Pode ser, senhor vereador? Pode. Obrigado, vereador.
5. Passo os trabalhos ao vereador Pete para que comande a sessão, para que eu possa fazer uso da palavra. Qual é o artigo? Assumindo os trabalhos, eu passo a palavra ao vereador César Augusto da Corte de Godoy. O senhor tem 15 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, já pegando o gancho na fala do vereador Ede, vereador, na verdade, até mesmo muito antes de se existir um regimento interno, se existe os bons modos de comunicar a casa das formas que se deve. E eu vou dizer isso. Eu não ia dizer, mas já que chegou a esse ponto, eu digo. Até hoje, o servidor Heráclio Steinbach sequer veio a essa casa dizer, pelo menos um até logo. Não é questão de vaidade, é questão de que até poderia ser que fosse assumir o cargo de diretor-geral dessa casa, mas nem o até logo não foi dito. Tá? Isso não ia chegar nesse mérito porque não achava necessário, mas me parece, senhor vereador, que aqui eu recebi, inclusive, as portarias de nomeação do senhor José Hermínio Green, João Paterno, hoje, com a assinatura do ilustre senhor prefeito, como eu disse, e me parece também que pelo artigo 38, inciso 4 do nosso regimento interno, com isso já se daria por... não precisaria dar... É claro, vereador. Obrigado pela parte, senhor presidente. Nessa hora, como vereador, o caso é o seguinte, no meu entender, se não houver o pedido formal, essa portaria também não tem validade. Porque o prefeito não pode nomear alguém dessa Casa de Leis sem ter um documento na mão dizendo que ele está licenciado dessa Casa de Leis. Esse é o meu entender. No meu modo de entender é isso aí, porque a portaria perde a validade. Ele pode fazer uma outra portaria após receber o comunicado de que ele está licenciado. Eu entendo assim. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, senhor vereador. Na verdade, eu vou fazer um breve estudo mais aprofundado, mas diz o inciso 4º do mesmo artigo 38 que o senhor citou, que considera automaticamente licenciado o vereador investido nos cargos previstos no inciso 5, a partir da respectiva posse, indispensável a comprovação do ato, apresentada por ocasião do requerimento. Então, senhor vereador, há uma pequena controvérsia, mas nós vamos dirimir o quanto antes, mas que se registre, então, que não foi formalizado, recebi do prefeito que, na minha visão, à primeira vista, não precisaria de notificação, então não seria dado como falta. O vereador estaria licenciado dentro do que diz a nossa legislação. Feito esse registro, e volto com novidades, caso existam, queria apenas registrar hoje a visita do diretor do Departamento de Trânsito a essa Casa de Leis, o Antônio Marcos Diante. Participou da reunião o vereador Fernando Malon, o vereador Márcio Dreve, e o vereador Pete, representado por sua assessora parlamentar. Dizer que são atitudes como essa do diretor que mostram engajamento, comprometimento e que certamente estreitam muitos laços e também evitam o envio de material desnecessário. Acho que o vereador Márcio e o vereador Fernando podem concordar comigo. Inclusive, foi muito bem elucidado algumas questões da Benjamin Constant, foi falado da questão de semáforos, que eu fiz 2 indicações, uma delas já foi atendida, eu queria registrar isso de público, a do semáforo do Lojão Topa Tudo, que hoje o tempo já é diferenciado, melhorou muito. Houve um debate muito profícuo nesse sentido, e eu queria registrar esse momento. Vereador, quer uma parte? Sim, a parte, vereador César. Com certeza a gente achou muito interessante a explanação do diretor de trânsito, né? Também gostaria de ressaltar aquela colocação que o vereador Fernando Manão colocou, de nós intensificar mais o trabalho do Conselho Municipal de Trânsito, né, que seria uma forma de nós dar mais agilidade e uma discussão maior às decisões que vierem a ser tomadas nas mudanças de trânsito. Então, com certeza, acho que essa reunião que nós tivemos hoje à tarde foi muito proveitosa, onde a gente vai poder compartilhar e ter muitas informações, onde nós somos cobrados no nosso dia a dia, como representante da população. E, realmente, essa conversa com o diretor, com o secretário, vindo a se deixar à disposição, com certeza, deixa um caminho mais aberto para nós trabalhar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Na verdade, esse assunto de extrema importância, quando o vereador Fernando Malon quiser fazer uso desse assunto, também vou deixar bem à vontade, porque domina bem a situação e sabe da importância. Então, registrado isso, porque tão logo a visita do diretor de trânsito esteve aqui na Câmara de Vereadores, foi publicada no Facebook hoje,
Alguns instantes depois, várias pessoas me perguntaram o assunto, o que foi debatido, o que foi de efetivado. Então, foi uma visita de cortesia, já encaminhando para um trabalho, justamente para que o diretor se colocasse à disposição de todos os vereadores, e me pareceu, posso dizer isso porque estava ali, que a vontade do diretor é a melhor possível e que está envidando todos os esforços, não medindo esforços, para que seja efetivado melhorias no trânsito de São Bento do Sul, que há muito se sabe é caótico. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, presidente. Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador César Godoy. Vereador Tirso. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes, serei breve no que tenho a falar. Eu quero só de uma forma oficial pedir por um amigo que está passando dificuldades, realizou uma cirurgia e está tendo dificuldade nessa recuperação. Eu quero desejar a ele boa sorte, que consiga sair da situação. Ele é colega do nosso partido, é amigo pessoal, o Silvio Pichait, que muito lutou pela política nesse município, sempre foi da fileira do antigo PFL, do Partido do Democrata atualmente, e eu quero aqui oficialmente passar o nosso desejo de que ele melhore e o apoio à família nessa hora difícil. Obrigado. Dá uma parte, vereador Tício, dá uma parte. Eu quero fazer coro junto com a vossa colocação aí também, ser solidário nesse momento aí, vamos torcer para que tudo dê certo, né, o vereador? E estamos aí com o nosso pensamento voltado para que ele melhore, né, dessa condição. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Leite. Obrigado a todos. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, internautas, imprensa. Faço minhas as palavras do presidente e do vereador Márcio Drevik sobre a visita do diretor de trânsito nesta Casa de Leis hoje à tarde, quando estivemos presentes. Foi muito boa, trouxe algumas explicações, tirando algumas dúvidas que nós tínhamos sobre alguns pontos de trânsito de São Bento, explicando como funciona o Departamento de Trânsito. E, de fato, são atitudes como essa que fazem com que a gente consiga, muitas vezes, eliminar mal-entendidos e fazer com que as coisas funcionem. Falei, até pela experiência que tinha como prefeito, da necessidade de se reativar a Comissão Municipal de Trânsito, que ali são formada por diversos segmentos da sociedade, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, sindicatos, clubes de serviço como Rotary, Lions, Associação de Moradores, CDL, a CISBES. Essas reuniões sempre tem alguém com uma opinião boa que pode ser aproveitada. Lembro, não sei, acho que já falei sobre isso nessa casa, mas nunca é demais repetir. Quando houve a mudança de trânsito em 2005, ela levou 8 meses. 6 meses só discutindo as questões e 2 meses para fazer as obras. Poderia ter sido feito em 2 meses, mas eu queria que fosse bastante discutido. E a imprensa teve um papel fundamental naquele momento, porque ele foi divulgando passo a passo as decisões do Conselho, da Comissão. Tanto que, quando terminou as discussões, as obras foram realizadas, e quando terminava, a população já sabia de antemão o que ia acontecer. E não houveram reclamações. Houve só uma questão, que eu lembro que o futuro vereador Geraldo Varno questionava, que era fazer a mão inglesa na rua Jorge Lacerda, e eu dizia que não dava, porque eu sempre imaginava de fazer com gelo baiano, aqueles grandes, e aquilo é muito grande. E a administração Magno Bauman fez depois com os tachões pequenos, e a população aceitou bem a ideia, e funciona, e foi uma grande obra. A verdade é que
tem que dar apoio à comissão. O que a comissão decidir tem que ser implantado. Quando nós, vereadores, fazemos alguma indicação de alguma lomba eletrônica e tal, quando os vereadores faziam isso no meu governo, imediatamente eu passava para a comissão de trânsito, que era reunida, no mínimo, uma vez por mês. Isso tirava das costas do prefeito a responsabilidade de dizer sim ou não, porque o sim ou não sempre vai desagradar alguém. De qualquer jeito vai desagradar. Então, coloca isso democraticamente para a sociedade discutir. E isso o diretor disse que está sendo estudado e vai ser implantada de novo a reativação da Comissão de Trânsito. Quero fazer um registro. No dia de hoje faleceu o senhor Turene Cunha, um grande amigo. Ele era nadador master. Ele faleceu hoje às 10 da manhã, ele estava com a doença, o maldito câncer, e faleceu no dia de hoje. 79 anos, ele ia completar 79 anos. É uma pessoa de finíssimo trato, educadíssimo, gentil, uma pessoa muito querida, e representava com a sua idade, 70 e poucos anos, a natação master de São Bento, ganhando muitos prêmios, feito muitas conquistas de natação para São Bento do Sul. Então, eu quero só que conste em ata o nosso pesar, e nós iremos enviar para a próxima sessão, até a próxima sessão, um ofício de condolência à família. O seu Turene faleceu, problemas renais, talvez em decorrência da doença. E esse maldito câncer que tem matado mais e mais pessoas. E hoje de manhã eu fui falar com o prefeito para saber a quantas anda a história de se trazer a quimioterapia SUS para São Bento. Dias atrás eu fui um dia de tarde falar com o secretário de Saúde, Deodato Rusca, e coincidentemente de manhã ele teve uma reunião com o pessoal da Clínica Oncológica de Jaraguá, cujo comandante é o médico Luiz Carlos Estebel, natural de São Bento, e eles estão elaborando um esboço, um projeto tal, para ser levado à Secretaria de Estado da Saúde. Eu conversei com o prefeito e a coisa está se encaminhando, mas disse a ele, se houverem resistências, eu já estou com quase tudo montado para fazer uma grande campanha suprapartidária, envolvendo São Bento, Campo Alegre e Rio Negrinho, porque a questão não é técnica, a questão não é financeira, a questão é meramente burocrática. E para juntar todos os munícipes e fazer uma grande movimentação para que isso encontre eco lá em Florianópolis. O objetivo é pressionar. Nós merecemos o serviço de quimioterapia aqui em São Bento. Hoje de manhã, quando eu comuniquei o falecimento do seu Turene lá na Fundação de Esportes, a funcionária disse, a minha mãe também está com câncer, está fazendo a quimioterapia em Jaraguá do Sul, seria muito pior se fosse em Porto União, porque é distância, mas ela diz, mesmo assim, a minha mãe vem sofrendo muito porque ela volta debilitada. Imaginem que a pessoa pode fazer a quimioterapia em São Bento, Rio Negrinho vem até aqui, Campo Alegre vem até aqui, São Bento faz aqui, e em questão, às vezes, de fazer em 1 hora, a pessoa está de volta, vai ter os efeitos colaterais, lógico que vai ter, mas vai estar na sua casa. Por uma questão burocrática, isso não está acontecendo hoje. Então, o prefeito está mexendo com isso, o secretário de Saúde está mexendo com isso, deve agendar uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, e eu pedi para o prefeito para me levar junto, porque isso agora, que já era uma bandeira minha levantada na época de campanha eleitoral, agora é uma questão de honra. Vejo aqui os moradores do loteamento Bemerwald, o Bemerwald falando sobre o Colégio Alexandre Garcia. Hoje de manhã estive com a secretária de Educação, Alcione Rink, e conversei também com o prefeito sobre isso, e eles antes de mim, estavam falando com o prefeito. O que a secretária me disse foi o seguinte, eu estive conversando esses dias com o vereador Pete, lá na Univille, e o que o professor Adelino Denk, que faz o estudo socioeconômico de São Bento, disse é que, e isso foi confirmado hoje pela secretária, o número de alunos da rede municipal e das escolas em geral está diminuindo. Quando eu era prefeito, a gente sempre considerava 11 mil alunos a rede municipal de ensino. E hoje tem 10.500, está diminuindo. Então, a secretária me disse que na primeira e segunda série daquele colégio, tinham apenas, acho que
14 ou 15 alunos matriculados, alguma coisa assim. Numa turma tinha 9, na outra tinha 6, e de fato inviabilizava. Não é por isso que, como não houve o número necessário de matrículas, que foi remanejado para outras escolas. Que lá a ideia não é fazer creche, e sim ensino pré-escolar, os populares jardim de infância, até porque a partir de 2016 vai ser obrigatório a inclusão dos alunos no ensino no pré-escolar. Então vai ser feito isso. Continuam existindo os terceiros, quarto e quinto ano, e a questão é que a comunidade que tanto pediu, obviamente que não vou pedir para fazer mais filhos, é óbvio, isso também não, mas a verdade é que peguem os seus filhos daquela região e tal, e incentivem aí naquele colégio, que é um colégio moderno, um colégio novo, né, relativamente novo, tem pouco tempo de existência, com uma estrutura muito boa. Então, foi levado essas considerações. Obviamente que, ainda assim, eu fico chateado, eu fico, de certa forma, apreensivo com essa situação, mas as explicações foram essas. Está diminuindo o número de alunos nas escolas, né? Então, são essas situações, não vai ser feito creche. Já existem 3 turmas de ensino pré-escolar lá, uma delas em tempo integral. Poderia até ser 2 turmas, 3 turmas hoje ainda não comporta, por causa de falta de espaço físico, mas quem sabe, se for o caso, no futuro, se não houver número de alunos suficientes para completar as turmas de ensino fundamental, que então seja educação em tempo integral no pré-escolar. São essas explicações. Eu estou dando as explicações, não estou dizendo que eu estou concordando com a decisão, né? Eu ainda fico, de certa forma, apreensivo com esse fato, mas são esses os dados técnicos dados pela secretária. Mas é isso, agradeço pela atenção. Obrigado, vereador. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, os assuntos que me trazem aqui são muito rápidos hoje, até porque tanto Tirso quanto Fernando Malon tiraram um pouco do que eu ia dizer. Eu ia falar, também poderia falar sobre Silvio Pichait, e eu me solidarizo com a manifestação do vereador Tirso a respeito. E se me permite, vereador Pete, eu esqueci, mas também, dias atrás, mandei mensagem de desejo de restabelecimento do Silvio também, só que veio constar-se isso, porque o Silvio é um bom amigo, né, que tem uma visão política bastante grande e fez muito por São Bento já também, então que já se registrou. Obrigado. Eu creio que todos nós temos aí alguma amizade, algum contato com a família, então fica aqui o nosso desejo de que haja pronta restabelecimento de sua saúde, que ele possa se recuperar, e possa voltar ao seu convívio, ao seu trabalho, aquilo que tem feito durante muito tempo. E da mesma forma, eu venho aqui para deixar as minhas condolências à família do Turene, que foi um bom amigo, uma pessoa que, como o vereador Fernando Malon disse, nadador master, representa São Bento do Sul, representava São Bento do Sul até pouco tempo atrás, a nível estadual, a nível brasileiro, trazendo medalhas, conquistando espaços, dando exemplo para cada um de nós, exatamente. E queria deixar aqui a minha manifestação de solidariedade, de força a Jean, a sua esposa, e a Laura, sua filha, que elas possam ter o consolo nesse momento em que sofrem uma perda desse calibre, né? Do ponto de vista das discussões que foram feitas aqui a respeito de assistência social, a respeito de controle social, de democracia, acho que vale a pena a gente registrar e a gente incentivar, senhores vereadores, e a comunidade aqui presente também, aos internautas, incentivar a cada um, e talvez a imprensa também tenha essa possibilidade de fazê-lo, a cada um a participar mais. Participar dos conselhos municipais, participar das comissões municipais, participar de sempre que forem chamados a participar. Porque é a partir dessas comissões, é a partir desses conselhos, é que nós conseguimos democratizar as decisões. Na minha época, como secretário de Saúde, fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, e ali havia a participação de diversas esferas do município no Conselho. A gente sempre achava a participação muito pequena.
E fica aqui, como nós temos visto aqui na Câmara de Vereadores, nessa legislatura, uma participação maior da população, uma participação dos internautas, né, das pessoas que têm desejo por fazer de São Bento do Sul uma cidade cada vez melhor. Sempre que tiverem oportunidade, sempre que for afim a sua atuação, participem dos conselhos municipais, sejam eles na área que for, porque é nesse âmbito que a gente consegue trabalhar em prol do nosso município. Né, se eu não faço parte do executivo, ou eu não faço parte do legislativo, mas eu posso, como cidadão, dependendo de onde eu estou inserido, fazer parte dos conselhos municipais que vão tratar de assuntos pertinentes, como, por exemplo, o assunto da terraplanagem para pessoas carentes. Eu sou favorável a uma discussão que a gente discuta bastante, a retirada do Conselho Municipal de Assistência Social da decisão nesse controle. Eu acho que nós precisamos mantê-lo, independente de ser a Secretaria de Obras que receba o pedido, que seja a IMAB que receba, que também faça os seus pareceres, mas que o Conselho Municipal de Assistência Social possa dar a sua opinião a respeito de cada assunto desses, como era na lei antiga. Para quê? Para que a gente dê oportunidade das pessoas participarem dessas decisões também. Não é nenhuma questão de tirar, né, dos nossos ombros a responsabilidade, mas sim dar a oportunidade à população de fazer também a sua participação. E para fechar, né, já que o vereador Fernando Malon falou mais uma vez a respeito dessa questão da Alexandre Garcia, uma vez que estamos colocando a fase pré-escolar, a sequência do pré-escolar é o primeiro ano, né? Então, necessariamente, não tem lógica nós agora darmos a oportunidade dessas crianças estarem recebendo a sua pré naquele espaço e, na sequência, terem que se deslocar para outro local. É claro que os munícipes, as pessoas daquela região precisam se mobilizar e precisam estar colocando seus filhos na escola, naquela escola, né? Mas, na minha opinião, pois se não é uma creche, tudo bem, pré-escola, mas então que se amplie. Faça-se a pré-escola também, já que é uma necessidade, mas que a sequência continue, que essas crianças que hoje entrarão naquela pré-escola possam dar a sua sequência na mesma escola, sem precisar se deslocar para lugares mais distantes, né? Se hoje não está assim, pois façamos assim. Me permite uma parte? Pois não, Fernando. Conversando com os moradores da associação, e até acho que foi hoje me falaram, o problema é que os pais estão tirando os alunos já, porque eles queriam ter um colégio que vá até o final. E lá não é, lá é até a 5ª série. E aí eu reputo que isso foi um erro estratégico da antiga administração, da ex-secretária Célia Spitzer, que não ampliou ano após ano até a conclusão. Porque se tivesse feito isso, os pais iriam deixar lá. Nós lembramos da Vaci Hans, a Vaci Hans era o mesmo problema. Iam até a 4ª série e depois tinham que sair. E na nossa época foi ampliado até o final do ensino fundamental e hoje as crianças podem ficar lá, sediadas na sua comunidade. Então é uma situação que tem que verificar. Agora vai ter que ver a questão da demanda, se aumenta no ano que vem. Eu perguntei para a secretária, se acontecer das 5ª séries desse ano não quererem quererem ir para outras escolas, aí tem que haver uma movimentação do município e dizer, olha, nós queremos manter nossos filhos na 6ª série lá no Alexandre Garcia. Daí vão abrir, porque senão vai ficar na situação. Vai parar, e vai parar antes, porque os pais não vão deixar os seus filhos lá. Eles já vão colocar em outro colégio, porque sempre tem existe um certo trauma da criança sair do colégio e ir para outro, novos coleguinhas, essa história toda. Então é uma situação, só que isso vai depender da demanda. Só eu quis fazer esse registro porque foi a falta de planejamento desse ponto. Não, a parte, vereador Pete. Pois não. Obrigado pela parte. Sua presidente, senhores vereadores. Eu vou colocar a minha posição novamente, como coloquei na última reunião. Eu participei já lá da escola lá e vou me colocar sempre contrário ao fechamento daquela escola. Eu participei lá de festividades, lá tem tudo que precisa, a escola tem tudo. Tem uma diretoria, não porque tem alguns membros aqui, mas eu citei quando eles não estavam aqui. Ela vinha, eu acho que vinha muito bem, caminhando muito bem. Porque sempre quando o termo, a palavra se chama fechar, é rápido. Fecha, não avisa nada para ninguém, fecha.
Isso é muito fácil. Aí eu vou concordar com o vereador Fernando Malão, aonde nós temos que primeiro parar para pensar, estudar e ver qual a solução que nós podemos encontrar para isso lá. Conforme Vossa Excelência está colocando aí, eu acho que é importante isso, a continuidade, ali mesmo. Amplie-se aquilo lá e se dê uma continuidade. Porque eu acho que toda a luta que a Associação de Moradores, que a Associação de Pais e Professores, enfim, todos aqueles moradores lá do loteamento Carolina, lá, que tiveram a vida toda para conseguir a escola, inclusive na sua gestão, na gestão da secretária que aqui está presente, Adeline Rujanoski, foi construída a escola, nós estivemos lá, quando foi inaugurada, estivemos lá depois, em solenidades lá. Eu acho que fechar é a coisa mais fácil que tem. Então, eu vou me colocar sempre contrário quando quer fechar um estabelecimento de ensino. Eu acho que tem que achar a solução, procurar ampliar, implantar outros ensinos lá para dar continuidade àquilo lá. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu concordo com o vereador Fernando Malon quando diz que sempre é traumático uma mudança, mas eu vejo muito mais traumático uma mudança do pré para o primeiro ano, você mudar os amiguinhos nessa fase. Depois, a partir do 5º ano, você já muda também, ou da 5ª série, é uma confusão isso agora, né? 5º ano, 5ª série, mas tudo bem, 5º ano, né? Já muda também a metodologia, eles já vão fazer parte de uma turma com mais professores, até ali é só um professor, é aquela turminha, os mesmos amigos, depois já é uma outra discussão. O que eu não concordo é com essa ruptura, essa retirada naquele momento. Então, que se o projeto é se fazer pré-escola, o pré-escolar ali, então que se mantenha pelo menos agora até a 4ª série, até o 5º ano, ali. Nesse momento em que as crianças estão fazendo a sua alfabetização, fazendo os seus primeiros contatos, e aí nós teremos um bom tempo ainda para conseguir dirimir essas dúvidas. Mas eu sou favorável a um estudo diferenciado e que, se houve alguma medida na direção de que não fosse assim, que não se faça mais, que se corrija, né? Nós estamos em outro tempo. E a sociedade espera outras medidas, né? Então, que sejam medidas assertivas, medidas na direção daquilo que vai ao encontro, e de encontro com aquilo que são os anseios daquela comunidade e daqueles alunos que, ainda que se na 5ª série forem para outro colégio, já são crianças maiores, já são crianças que já têm uma outra condição de deslocamento, inclusive. Por favor. Eu quero fazer ainda um outro registro. Aquela escola, ela foi concebida para ser, além de ensino regular, também de inclusão com crianças de necessidades especiais. Todas as crianças com necessidades especiais que estudam, que vão para a PAI, as que tivessem condições, iriam estudar nessa escola. Teria a inclusão delas, junto com alunos normais. Teria um aspecto duplo aí. Primeiro, que elas se desenvolvessem mais. Segundo, que as crianças ditas normais aprendessem a respeitar cada vez mais as pessoas ditas diferentes, que muita gente ainda tem na verdade, não são nem as crianças que têm o preconceito, são os pais, muitas vezes. Isso a colégio foi pensado nisso, e estava sendo colocado crianças de necessidades especiais lá. Só que, outra situação que foi abortada completamente, e acabou-se com essa questão da inclusão dessas crianças pela secretária Salete Pissa. E agora, para reverter isso, vereador, muito complicado. não a parte também do seu parte? Não, mas tudo bem, mas o senhor que está com a palavra. A informação que eu tive é que não existe mais essa diferenciação de ter instituição de ensino diferenciada. Todas têm que aceitar as crianças que podem ter aceitação. Só que o problema é o seguinte, é que neste caso você teria que ter uma profissional em cada sala de aula onde estivesse um aluno com necessidade especial. Enquanto que lá, o município ia buscar essas crianças e lá teria, na própria escola, com toda a estrutura, ao contrário de ter um em cada sala de aula onde tivesse. Essa era a ideia, juntar com crianças ditas normais, para fazer essa adaptação. Isso não foi feito. De fato, tem que ter, eles têm que aceitar em qualquer sala de aula. Isso. Só que tem que aceitar uma coisa, fazer o trabalho diferenciado, Justamente, era bem só que diferente. a questão legal desse procedimento
Ele é que todas as escolas têm que aceitar e têm que ter a situação. Só que o negócio era não fazer só a parte legal, é fazer o algo mais. Justamente. E esse algo mais acabou. Isso realmente. Então, por isso que a informação que a gente teve é que o procedimento normal é todas as escolas atender essa situação. Né? Obrigado, vereador, pela parte. Essa questão da inclusão, ela é muito mais ampla do que isso que nós estamos falando aqui, né? Mas não é esse o caso em questão, né? A questão da inclusão, ela, de fato, como o vereador Márcio colocou, ela abrange toda uma situação social. Ela deveria ter a capacitação de todos os profissionais, de todas as unidades, em todos os locais, para que a inclusão, porque senão nós estamos transferindo da APAI para uma outra escola, né? E não é isso que se propõe com a inclusão, não é isso que se propõe quando você diz vamos incluir esses alunos. Mas ainda, e essa discussão é muito abrangente, e a gente seguramente não vai esgotá-la nessa noite. Só para encerrar a minha fala aqui, presidente, dizer que essa questão da Alexandre Garcia pode sim, nesse primeiro momento, ser tratada como vai se implementar a pré-escola, então que da pré-escola passe para o primeiro, para o segundo, e as crianças que já estão ali, senão elas vão, daqui a pouco nós vamos ter a pré-escola ali e as crianças vão ter que ser levadas no primeiro ano para outro lugar. Então, eu gostaria que essa discussão se mantesse viva aqui nessa casa e que nós não esquecêssemos, e agradeço pela lembrança do vereador, quando fez uso da palavra aqui na tribuna, obrigado para os moradores daquela localidade que aqui estão, para que a gente não esqueça e para que a gente possa, de vez em quando, estar cobrando da secretária de Educação e do prefeito a medida que vai solucionar esse problema, pelo menos essa questão das crianças menores, né, que vão estar numa sequência, fazendo seus laços de amizade, daqui a pouco rompe, vai para o primeiro ano, uma aqui, outra ali, então que pelo menos até a 4ª série permaneça ali, amplie-se, faça-se o pré e mantenha-se a escola naquele local. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, senhores vereadores. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores, convocando-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 8 de abril, às 19 horas.